negócio aqui em cima onde vai escrever. Mas não dá pra escrever, ó. Que merda. Ia, Manaus. Bom dia, Heitor. Tem que ensinar alguma coisa aqui no chat? Tem, nome e número ali, por gentileza. Nome e número no chat aí, tá bom, gente? Vamos ser gravado, tá? Beleza, compartilhando. Ok. Pessoal, então vamos lá, apostila, página 98. Nós temos agora o conceito de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Deixa eu ver se dá para eu jogar aqui na minha lousa. Vou ver isso. Aqui eu não faço reto, então não dá. Bom, ângulos consecutivos e adjacentes. Alguém sabe o que significa consecutivo? O que significa consecutivo é um atrás do outro. Isso. Um na sequência do outro. Consecutivo. E adjacente? Nossa, eu já escutei isso aí. O que será? Joga no Google aí. O que significa adjacente? Ângulo. Para mim, joga só a palavra adjacente, tá? Adjacente, ó. Para mim apareceu. Posto ao lado de. Junto, pegada. Situado em local próximo, confinante, contínuo, vizinho. E qual a diferença de adjacente para consecutivo? Não possui. Oi, Samara, não escutei. Não possuem pontos internos comuns? Isso, em língua portuguesa tem diferença, né? Consecutivo, ao lado um do outro. Vamos pegar aqui também o conceito de consecutivo, significado. Consecutivo. Consecutivo no dicionário nosso aqui no Google aparece aquilo que se segue, um após o outro, seguido, sequente, né? E o adjacente, posto ao lado. Não vejo muita diferença em termos de significado, né, na língua portuguesa nossa, mas na matemática tem uma certa diferença, né, conceitual. Na prática, não tem muita, tá? Vocês vão ouvir muito aí falar em adjacente, tal, ângulos adjacentes, lados adjacentes e tal, e consecutivos também um pouquinho, mas o adjacente é o mais comum. Mas qual a diferença aqui, então, né? Ângulos consecutivos, e tanto os adjacentes, estão um ao lado do outro. A diferença é que o adjacente não tem pontos em comum. Ok? O adjacente não tem pontos em comum. E o consecutivo pode ser que tenha. O consecutivo pode ser que tenha. Olha os exemplos nossos aqui, ó. Eu tenho esse primeiro aqui. R e ROJ. Vou chamar apenas de MR e RJ, tá? Que vocês já sabem que o vértice é o O, tá bom? Olha só. O M e o R e o J são consecutivos. Possuem o vértice O e o lado OR em comum. Mas eles não têm nenhum ponto em comum, o ângulo. Olha só como o ângulo está separado um do outro aqui. Eu tenho o ângulo ROJ e embaixo aqui o MOR. Agora, no outro aqui,
eu já tenho pontos em comuns, né? Se eu pensar no MOJ, ele é um ângulo só aqui, ó. Ô, Ronaldo, mas o MOR não parte do ponto O? No ponto O. Mas eu tenho esse ângulo aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Ah, tem dois ângulos que são separados. Isso, ele tem Ah, eu não tinha visto. Isso, eles são dois ângulos separados aqui, ó. Eu tenho o MR, né? E aí eu tenho como lado comum o OR. O OR. Deixa eu mudar de cor. Em comum, só que criando um outro ângulo aqui, ó. O ROJ, tá bom? Então, eles são consecutivos, são adjacentes. Aqui no caso, a gente vai ver a diferença nos outros exemplos. Agora, o ROJ e OJ. ROJ é esse ângulo aqui, ó. Esse aqui. E o MOJ é o ângulo inteiro. Se a gente pegar, ele é tudo aqui. Bom, eles possuem o vértice O em comum e o lado OJ em comum. O lado OJ em comum. Esse lado aqui, ó. Em comum. Ok? E ver que eles têm o mesmo ângulo aqui, ó. Tem um pequenininho aqui e tem um grande aqui. Então, tem pontos em comum no ângulo, tá bom? Então, eles serão consecutivos, mas não serão adjacentes. Essa é a única diferença. O adjacente não tem pontos em comum. Essa é a única diferença. Vamos ver a definição aqui embaixo, ó. No Organize as Ideias, na página 99. Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado comum. E dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos em comum. Não possuem pontos internos em comum. Vamos ver um exercício aqui na prática para a gente definir melhor. Assinale verdadeiro ou falso para sentenças. Eu tenho o ângulo AOB. Meu ângulo AOB. E o meu ângulo COD. Então, AOB e COD. Eles são consecutivos? Vou fazer até o tracinho aqui. Acho que eles são adjacentes. AOB. E Também eu tenho o COD. Todos partem do mesmo ponto. Parte do mesmo ponto. Vamos ver o conceito de consecutivos. Os ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado comum. Vou fazer até de outra cor ali, para ficar certinho. Eles têm lado em comum? Eles têm algum lado em comum? Tenho. Ou seja, o lado de um dos ângulos aí é o mesmo nos dois? Não. Não. Não é não. Se não tem o mesmo, se não tem um lado em comum, então não são consecutivos. Não são consecutivos. Aí alguém disse que eles são adjacentes. Vamos ver a definição de adjacente. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos e não possuem pontos internos em comum. Bom, então para ser adjacente, eles precisam ser consecutivos. Se eles não são consecutivos, então também não são adjacentes. Não tem nem conexão entre eles aqui. A única coisa em comum é o vértice. Mais nada, ó. Não tem nada em comum. Tem um vazio entre eles aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu acabei de construir, ó, ele está entre os dois. Então existe um vazio entre eles. Não são ângulos consecutivos. Tá bom? Para ser consecutivo, precisa ter um lado em comum. Se não tem lado em comum, é falso.
Mas esses ângulos aí, o A, o B e o C, o D, eles não são consecutivos e nem adjacentes? Para ser adjacente, precisa ser consecutivo. E Então, para esse ser ângulo é o quê? Nada? nada, nada. São dois ângulos com o mesmo vértice e nada mais. Tá bom? Vamos ver o B. A gente vai entendendo aos poucos. As dúvidas vão aparecendo e a gente vai trocando ideia. Ô, Ronaldo, Oi? eu não entendi o que você falou do não lados iguais, lados. Lados em comum, né? Olha Ó, só, no exemplo que nós tínhamos lá, ó, lá na página 98, olha lá aquele ângulo. Eu tenho o M, O, R, que eu acabei de passar ele em vermelho. E eu tenho também o ângulo, que eu vou fazer em azul, R, O, J. Por que que eles são consecutivos? Porque eles têm um lado em comum. Qual lado em comum é esse? Esse lado OR. Olha lá. Veja que eles estão grudados um no outro. Olha a diferença para aquele do exemplo A lá. Ó. Olha só, temos o ângulo AOB, que eu fiz aqui em azul. E agora veja como não tem um lado em comum. Ó. O vermelho, o outro ângulo, COD. Olha a diferença, ó. Tá até na mesma. Aquele da página 98 e esse aqui da página 99. Olha como não tem lado em comum. Eles não estão, os ângulos estão grudados um no outro. Por isso que eles não são consecutivos. Deu para enxergar, Benato? Deu. Tá? No exemplo na página 98 aqui, ó, a reta OR, ela é uma reta em comum, é um lado dos ângulos que é comum aos dois. Por isso que eles são consecutivos. No nosso exemplo A, aqueles dois ângulos ali não têm um lado em comum, né, que faz parte dos dois ângulos. Por isso que eles não são consecutivos. Aí alguém disse assim, mas eles são adjacentes, então? Não, também. Por quê? Porque para ser adjacente, eles precisam ser consecutivos também. Tá? Se eles não são consecutivos, então também não são adjacentes. Bom, vamos ver. Acho que eu apertei o botão errado. Vamos ver a letra B. Que tipo de ângulo que eles estão relacionando. Nossa, essa matéria é bem complicadinha. Não é, que está um pouco de teórica, ela fica um pouco complicada, mas não é não. Vamos lá. AOB. Vou construir aqui, ó, em vermelho. A, O, B. É o meu primeiro ângulo ali, que eu construí. Vou construir outro em azul. BOD. B, a partir de B aqui, eu crio esse ângulo aqui em azul. Tem um lado em comum os dois ângulos? Tem. Tem. Sim. Então eles são consecutivos. Então eles são consecutivos. Entenderam? Sim. Olha, não é tão difícil, tá vendo, Samara? É só uma questão de calma que a gente vai definir as coisas. Verdadeiro, então. Tem que praticar, né? Olha lá, já deu para enxergar agora, ó, as coisas são, devagarzinho a gente chega lá. Então, na letra B, eles são consecutivos. E na letra C? Na letra C, vou construir os ângulos, marcar aqui. Na verdade, já está construído, eu só vou marcar para dar um destaque. BOC. Então, eu vou fazer em azul, o B, o O e o C. E o outro ângulo é o COD. Vou fazer em vermelho.
C, O e o D. Tem lado em comum? Tem. Tem. Sim. Tem. Se tem lado em comum, consecutivos. Os ângulos têm ponto em comum. Vou fazer aqui o vermelho. Ronaldo, Não. Oi. pra mim ver se eu entendi. Tem lado comum porque BOC tem o C e COD tem o C, né? Isso. Entendeu? Eles têm lados consecutivos ali. Tem lado em comum. Até que não é tão complicado. Não é tão complicado. Agora só vamos definir o adjacente. Consecutivo eu já sei que ele é. Vamos ver se ele é adjacente ou não. Tá? Então, olha só. No meu ângulo COD, eu tenho esse ângulozinho aqui em vermelho. Esse ângulo aqui, ó. No meu ângulo BOC, eu tenho esse ângulo aqui que é o azul. BOC, azul. Os dois ângulos se cruzam, tem comum? Não. Não. São separados, cada um está ali. Se eu não tenho pontos em comum, adjacentes. Ô, Ronaldo, Verdadeiro. Oi. pontos em comuns seria tipo assim, a gente tem o A, O, C. Aí o B seria o ponto em comum, né? Seria isso aqui, ó. Se esse meu ângulo azul fosse isso aqui tudo, ó. Aí eles não são adjacentes. Porque tem o C? Porque o meu azul invadiu o vermelho. Entendeu? Ah, tá. O azul invadiu o ângulo vermelho ali, ó. Aí eles teriam pontos em comum, não seriam adjacentes. Eu poderia fazer também o vermelho invadir o azul ali, ó. Quer ver? O vermelho. Como ficaria? Nós vamos ver um exemplo. Calma lá, ó. Se eu tivesse esse vermelho grande aqui, ó, invadindo o azul, comum, né, ó. Esse azul com esse vermelho aqui, ó, tem ponto em comum. Então eles não seriam adjacentes, tá? Mas vamos por partes. Por enquanto, ó, isso C, eu tenho ali o vermelho e o azul separadinho, bonitinho. Então não tem ponto em comum, então eles são adjacentes. Ô, Ronaldo, não tem ponto comum por quê? Um ângulo da esquerda que é o vermelho e tem um ângulo do azul, por isso que eles são adjacentes. Estão separados, os dois ângulos estão separados. Eu tenho vermelho. Se fosse um ângulo só, não seria. E se fosse um ângulo só, então não seria adjacente. Olha só, um está do lado do outro o ângulo, tá bom? Não se cruzam, não tem cruzamento entre eles. Vamos ver a letra D. Vamos ver a letra D. Acho que vai clarear um pouquinho. Na letra D, ele está dizendo AOC. Então, eu vou fazer em vermelho aqui, ó. A, O e C. Vermelho, tá? O outro ângulo, BOC. Vou fazer em azul. BOC, né? B, O e C. Vou passar ele aqui bem reto para mostrar que é o BOC. Bom, são consecutivos? Então, Tem lado em comum? Sim. Qual é o lado em comum entre eles? O C. O CO. é. O CO é um lado em comum. Portanto, esses dois ângulos são consecutivos. Se eu tenho lado em comum, eles são consecutivos. O meu lado em comum é o CO. Tá aqui. Mas a pergunta ele está afirmando, na verdade, que eles são também adjacentes. Para ser adjacente, eu não posso ter pontos em comum no ângulo. O meu ângulo azul, vou desenhar aqui, ó. Meu ângulo azul é esse. E o meu ângulo vermelho é esse aqui, ó. Né? Meu ângulo em vermelho é o AOC, então é aquele todo. Esses ângulos, esses dois ângulos,
Eles se cruzam ali, tem um ponto em comum entre eles? Um está invadindo o espaço do outro? Tá. Sim. Tá. Se está invadindo o outro, então não é adjacente. Não pode acontecer isso em ângulo adjacente. Então é falso. Não é adjacente. Deu para entender a diferença? Sim. Deu. Fácil, né? Então, ó, na letra D, se ele tivesse escrito que são ângulos consecutivos, correto, né? Porque eu tenho um lado em comum, que é o OC. Como ele afirmou que eles são adjacentes, então é falso, porque não é adjacente. Tá bom? Vamos ver a letra E. Porque o espaço interno deles é comum, né? Um está invadindo o espaço do outro ali, o ângulo, né? Um invadindo o outro. Vamos ver a letra I. A, O, B. Vou fazer em vermelho. A, O e B. Tá aqui. Em azul agora eu vou fazer o COD. Azul. COD. AOB e COD. Ok, ele está afirmando, é o mesmo lá da letra A, ó, é o mesmo da letra A. Ele está afirmando que eles são adjacentes. Para ser adjacente, a primeira coisa, ele precisa ser consecutivo. Eles são consecutivos? Não. 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 Não, não é? Não tem lado em comum, ó. Meu ângulo está aqui, o outro ângulo está lá embaixo, ó. Não tem nem lado em comum entre eles. Olha, eles estão longes um do outro, né? Não tem nem lado em comum entre eles. Então, se não são consecutivos, muito menos adjacentes. Falso. Ô, Ronaldo, então, Fernando, um não tá invadindo o espaço do outro, mas tem Isso. lado em Mas não tem comum, lado em ela é comum. adjacente. Não, vamos lá. Na letra E. Um não está invadindo o espaço do outro. Os ângulos. Porém, eu não tenho lados em comum entre eles. Veja Não, mas como se tivesse. Se tivesse, aí seria Ah, adjacente. tá. Se tivesse, seria adjacente. Tá bom? Letra F. F. O meu ângulo COD. COD. Fiz em vermelho. Agora eu vou fazer em azul o BOC. Esse é legal, hein? Vou fazer aqui, ó. Peraí que eu errei. BOC. Tá? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Tem lado em comum? Tem. Tem. Então, eles são consecutivos. Vou fazer outra pergunta. Eles são adjacentes também? Não, Não? são. Por que que são? Olha o azul aqui e o ângulo vermelho lá em cima. Um invadiu o espaço do outro? Não. Não. Né? Olha lá, eu tenho um lado comum. Olha só, Benato, como eles estão grudadinhos, né? Eu tenho um lado em comum entre eles, então eles são consecutivos. Porém, os seus ângulos não invadem um espaço do outro. Portanto, eles são consecutivos e também, se eu quiser escrever aqui, ó, Adjacente. e adjacentes. E adjacentes. Olha lá, eles têm lado em comum, que é o lado OC, e também um ângulo não está invadindo o espaço do outro. Então, eles também são adjacentes, estão do lado um do outro. Ô, Ronaldo, Ah, e e se é um ângulo verdadeiro. consecutivo tiver um ponto interno comum? Aí não é adjacente.
Ele é consecutivo, mas não é adjacente. Ah, tá. Entendeu? Eu acho que é o da letra D, inclusive, né? É o da letra D ali, ó. Vamos fazer a letra D de novo? Só para a gente ver, acho que esse exemplo aqui da Mari. Na letra D, AOC, vou fazer em vermelho. AOC, em vermelho, e BOC, que eu vou fazer em azul. BOC. Não, tá? Letra D de dado aqui, tá? Então, AOC e BOC. Pergunta: tem lado em comum? Tem, Hã? tem. Quem é o lado em comum? C. Ou C. OC. OC. Tá bom? O até C é um segmento de. Ok? É o lado em comum entre eles. Pergunta que eu faço: são São o quê? consecutivos? São o quê? Não corta de novo. Consecutivos, são. Ah, tá. Consecutivos. Se tem lado em comum, Sim. então são consecutivos. É consecutivo. Concorda? Sim. Beleza. Segunda pergunta: são adjacentes? Não. Por que que não? Porque um invade o Invade. espaço do outro. É. Isso, ó, um ângulo vermelho está invadindo o espaço do azul. Olha lá. Porque o ângulo vermelho é o grandão, ó. Ele invadiu o espaço do azul. Então, esses dois ângulos são consecutivos, mas não são adjacentes. Deu para entender? Uhum. Então, veja, um ângulo pode ser consecutivo ao mesmo tempo. Ele pode ser consecutivo, mas não adjacente. Tá? Agora, um ângulo nunca será adjacente e não consecutivo, né? Para ele ser adjacente, ele precisa ser consecutivo também, né? Precisa ter o lado em comum ali. Samara, facinho agora? Melhorou. Melhorou, né? Carol, Pedro, tranquilo aí? Tranquilo. É assim, gente, devagar a gente vai construindo o saber aqui. Vamos ver o exercício 2. O que acontece com o segundo Ronaldo, exercício? Oi? sabe o exemplo que você deu agora? Ah, Acontece na letra E da 2. na letra E, C, O, D. Deixa eu ver Olha, a se. Mariana já tá lá na EDA 2. Não, Mariana, um foguete. Vamos devagar, vai. Vamos na letra A primeiro. Então, olha lá, observando a figura ao lado, analise as afirmações e assinale verdadeiro para ver para verdadeiro e F para falso. AOB e AOC são ângulos consecutivos? Vão respondendo aí, vamos ver o que vocês conseguem analisar. Façam aí cada um o seu. Se não der tempo de corrigir hoje, a gente corrige na aula de quinta-feira. Não tem problema. Tentem fazer, o que vocês acham? Ô, Ronaldo, A é verdadeiro. Sim. Pode falar B? Não, ainda não, deixa o pessoal fazer. Faz todos? Faz todos. Tá. Qualquer dúvida aí, vocês já me chamam aqui.
até aqui em 15 de setembro. Então, vocês vão fazendo, eu vou fazer a chamada aqui. Esse negócio aqui não conseguiu somar ainda. Beleza. Vamos fazendo aí. Tá tudo tranquilo aí? Alguém tá com dúvida? Terminei. Nenhuma Tranquilo. dúvida. No fim, bem facinho, né? Tá vendo? Devagar a gente chega. Ó, quem não respondeu a chamada, por gentileza, responda. Tá? Nome e número aí. Tá faltando gente responder. Tá vendo? Tem hora que ele dá umas bugadas. Ele tá contando 13 alunos ali em vermelho pra mim, sendo que eu Tá tenho... bugando pra mim, tá bugando pra mim. Porque tá Tem falando 30 que, tipo, pessoas. tá saindo, daí agora não dá pra escrever, ó. Mas... Olha aí, não dá pra escrever nessa coisa. Você tá no celular, Braga? Tô. Nossa, é horrível encher o celular no Meet. Pois é. É verdade. Ah! O som do Ronaldo Ah, eu ficava tô presente. travando. Agora no computador tá melhor. Eu tô presente. Quem puder usar computador é melhor, viu, gente? O celular dá umas bugadas. Ele não contabiliza os 30, tá com... Por isso que eu pedi pra... Ah, no computador também é ruim, viu? Porque essa voz às vezes dá uns cortes. Dar uns cortes, né? Eu vi as gravações, eu tava dando uma assistida outro dia, ele dá uns cortes de vez em quando. Bom, gente, vamos ver como que deu lá as respostas. Todo mundo terminou? Eu terminei. Terminei. Beleza. Na letra A, o que deu? A gente vai corrigir na quinta-feira, tá? Eu vou fazer um por um. Por enquanto, quero só... Verdadeiro. Verdadeiro. na Verdadeiro. Verdadeiro. Deixa eu marcar aqui. Letra A, verdadeiro. Os ângulos são consecutivos. B, Verdadeiro. 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 verdadeiro também, tá? Na quinta-feira eu vou corrigir um, por enquanto só as respostas. Na letra C, Verdadeiro. 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 Letra D, Verdadeiro. 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 Letra Verdadeiro. E de elefante, Falso. 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 Letra E, Falso. 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 beleza. Sem dificuldade, né, gente? Muito simples. Sugiro que vocês façam uma anotação, tá? De que o adjacente, então, ele é consecutivo. Vai ali no Organize as Ideias, em cima ali, ó. Deixa eu pegar aqui, peraí. Vai aqui em cima, ó. Ah lá, e faz uma marcação, que o adjacente ele precisa ser consecutivo, né? E não tem pontos em comum. Aí você escreve aqui no consecutivo que ele invade o espaço do outro, né? Faça algumas anotações para que a hora que você for estudar, você tenha essa anotação fácil aí para você. Tá bom, gente? Ronaldo, Oi? se é adjacente, é consecutivo. Se é consecutivo, nem sempre vai ser adjacente. Isso. Aqui no Organize as Ideias, ó, tá aqui pra gente, quer ver? Olha lá, peraí, que eu perdi. Aqui. O adjacente, eles são consecutivos, ó. Olha lá, tá aqui no Organiza as Ideias, logo acima. Tá bom? E não possuem internos em comum. No consecutivo, você põe aqui assim, ó, invade o espaço do outro. Ponto em comum, eles invadem. Nossa, tá travando. Invadem o espaço do outro. Bom, só lembrando, tarefinha de vocês, então,
é o exercício 3 da apostila suplementar. Tá bem? Lá na apostila suplementar, o exercício 3 para me entregar até quinta-feira. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilinho? Podemos encerrar? Tranquilo. Tranquilo. Então, belezeira. Até quinta-feira aí. Bons estudos para vocês aí. Até Falou. Valeu, falou. Ronaldo, até aqui. Tchau, tchau. Até quinta. Tchau, Ronaldo. Tchau, tchau.